Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos tratar de um tema polêmico. Nós tratamos aqui das polêmicas espíritas e esse é mais um deles. E qual é o tema? Não pode julgar? Que parada é essa de não pode julgar? Vamos entender então sobre julgamento, sobre crítica. O Espiritismo é uma doutrina de educação, essencialmente de educação, uma doutrina filosófica, uma doutrina científica, que trata de conceitos, trata de ideias, trata de leis, trata de questões morais. Como não se pode criticar? Muito pelo contrário, é o que nós vamos ver aqui. E vamos justificar todos os nossos argumentos na doutrina espírita e na filosofia também. Porque o Espiritismo é uma filosofia. Então, essa ideia que se traz de que não pode julgar, vamos entender muito bem, porque quem é contra o julgamento já está fazendo um julgamento. Quem é contra a crítica e se manifesta já está fazendo uma crítica. Como alguém pode ser contra algo em que ela mesma pratica? Então, aí já temos uma questão interessante. Mas vamos direto ao texto, porque temos muito conteúdo. E olha que eu tive que reduzir em muito, porque tem muita informação sobre isso. Então vamos lá. Crítica. Do grego, kritikos. Do latim, crítico. Designa todo o estudo de um juízo que obteve estabelecer o valor ou a legalidade do mesmo sob o ponto de vista lógico. Juízo crítico, discernimento, critério. Isso aqui eu peguei no dicionário espírita. Outra palavra interessante, juízo, ato de julgar, estabelecimento de uma relação determinada entre dois ou mais termos, sujeito, predicado, podendo assumir o caráter de ser verdadeira ou falsa. Julgar, decidir como juiz ou árbitro, dizendo o direito. Supor, imaginar, conjecturar, formar opinião sobre, avaliar, sentenciar, decidir, condenar. Qual é o problema? Em primeiro lugar, que o religioso, de modo geral, e os líderes religiosos, eles têm o desejo e a sede de poder. Quem tem a sede de poder não quer que ninguém avalie suas decisões. Eles desejam que suas decisões sejam aceitas. Por isso mesmo que a esmagadora maioria das religiões, todas as suas ideias são tidas como trazidas pelo próprio Deus. E se veio do próprio Deus, não se pode condenar. Deve-se aceitar, porque não existe um juízo mais perfeito do que o de Deus. Então, de modo geral, as doutrinas religiosas, as filosofias religiosas, admitem em primeiro lugar que tudo vem de Deus. E por isso mesmo não aceitam o juízo. Aqueles egressos destas doutrinas e dessas religiões ao Espiritismo tendem a ter o mesmo processo. Por quê? Porque não entenderam o que é a doutrina espírita. O Allan Kardec fez questão de escrever um opúsculo chamado O Caráter da Revelação Espírita. Era tão importante esse opúsculo que o Kardec publicou na Revista Espírita em 1866, publicou na revista em 1867, publicou na revista em 1868 e juntou esse opúsculo no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, para que as pessoas pudessem entender qual é o processo do Espiritismo, que é uma concepção divina
e humana. Então, existem caracteres dos homens e todos os homens são falíveis. Então, essa é uma outra questão. Uma outra máxima da doutrina espírita: excetuando as questões de caráter moral, só se deve aceitar com reservas tudo que venha dos espíritos. Ele não diz tudo que venha de alguns espíritos. Tudo que venha dos espíritos, saiu da questão moral, deve ser acatado com muita reserva. Só aí já nos dá a obrigação, o dever de julgar e de ponderar. É o que nós vamos fazer. Então, a palavra julgar é conjecturar, supor, imaginar, fazer opinião, avaliar, sentenciar, decidir e também condenar. Só que o que geralmente as pessoas pensam que julgar é só condenar. Essa já é o grande problema, porque as pessoas acham que julgar é condenar. Só que quando a pessoa decide falar com alguém na rua, ela já julgou, ela já sentenciou, ela já analisou. Por que a pessoa decide seguir um conselho de um amigo ou não? Porque ela julgou, ela analisou. Por que decide sair com um namorado ou outro, aceitar um namoro de um ou de outro? Porque ela analisou. Isso é uma questão inseparável do ser humano. O ser humano é um ser racional. Ele está julgando, analisando, criticando o tempo todo, 24 horas por dia. Então, essa é uma outra questão. E a palavra justo? Então vamos lá. Justiça: o ato de dar a cada um o que é de direito, o que é próprio, faculdade de julgar com fundamento as leis e na consciência. Magistratura: aí uma questão mais ligada à parte acadêmica da justiça. Justo é o que é conforme a justiça, a moral e a razão. Imparcial, íntegro, legítimo, reto, preciso. Isso aqui no dicionário espírita. Agora vamos para o dicionário filosófico. Critério: aquilo que serve para julgar. Ora, quem é uma pessoa criteriosa é porque ela tem critério. Ela só tem critério porque ela julga as coisas, ela analisa as coisas. Sinal graças ao qual conhecemos uma coisa e a distinguimos de outra. Como distinguimos uma coisa de outra? Pelo critério. Pelo critério. E quem tem critério? A pessoa que julga, que critica. Ok? 2. Sinal graças ao qual reconhecemos a verdade e distinguimos o erro. Ora, quem diz que uma atitude está errada é porque ela tem um critério. Ela estabeleceu como critério uma conduta certa, estabeleceu como critério uma conduta errada. Por isso que existem vários critérios, por isso mesmo existem várias morais. Cada moral tem os seus critérios. E a moral espírita não necessariamente é a moral dos espíritos que se comunicam mediunicamente. Isso nós já temos demonstrado em muitos vídeos. Muitos espíritos têm ainda a moral protestante, a moral católica, a moral hindu, a moral do senso comum e não necessária a moral espírita. Por quê? Porque não se aprofundou em estudar. As pessoas acham que só pelo fato de ser espírito eles conhecem a moral espírita. E esse é um grande equívoco. Vamos lá, dicionário filosófico: crítica, juízo apreciativo, seja do ponto de vista estético, obra de arte, seja do ponto de vista lógico, raciocínio, seja do ponto de vista intelectual, filosófico ou científico, seja do ponto de vista de uma concepção, de uma teoria, de uma experiência ou de uma conduta. Então nós apreciamos tudo isso. Como nós sabemos que uma pessoa tem má vida? Por causa da nossa crítica. Todo mundo faz esta crítica.
mas elas querem criticar um tipo de crítica. Só pode fazer a crítica que eu acredito que é a melhor. Não. A crítica é a capacidade que o ser humano tem. Então, podemos fazer uma crítica de arte, podemos fazer uma crítica dos argumentos de alguém, podemos fazer uma crítica de certas questões e princípios filosóficos, podemos fazer uma crítica de certos estabelecimentos de leis, podemos fazer crítica de certas teorias, podemos fazer crítica de certas condutas. Ok? A atitude de espírito que não admite nenhuma afirmação sem reconhecer sua legitimidade racional. Essa não é a proposta da fé raciocinada? O ser, ou que tem uma atitude de não admitir nenhuma afirmação sem reconhecer sua legitimidade racional? Ou nós devemos aceitar porque o sacerdote disse? Ou no nosso caso, devemos aceitar porque o médium disse? Devemos aceitar porque o palestrante disse? É isso? Não, a gente sabe que não é isso. Então vamos lá. Difere do espírito crítico, ou seja, atitude de espírito negativa que procura denegrir sistematicamente as opiniões ou as ações das outras pessoas. Esse ponto de vista nós abolimos completamente. Então, rebuscar os defeitos alheios não é de forma nenhuma o nosso propósito. E aceitamos toda e qualquer crítica nesse sentido, desde que a pessoa entenda o que se está falando. Ok? Um exemplo. Uma coisa eu vou falar do Zico. O Zico é um excelente batedor de falta, é um excelente goleador, um excelente armador, tem uma visão, é um gênio do futebol, beleza. Outra coisa é quando eu vou comparar o Zico com o Pelé. Como eu comparo o Zico com o Pelé? Eu vou ter que pegar os pontos positivos do Pelé e comparar com os pontos positivos do Zico para saber quais e qual tem mais qualidade. Nesse momento eu não estou rebuscando os defeitos do Zico. É diferente daquela pessoa, o Zico, ele era isso, ele era aquilo. Não, não é isso. Esse tipo de crítica pessoal da conduta, se ele gosta de guaraná ou se ele gosta de refrigerante, isso é problema dele. Agora, como ele toca, qual é o passe dele? É mais preciso que o do Pelé? Não, o passe dele é mais preciso do que o Pelé. Isso é melhor do que aqui, ele tem mais velocidade ou menos velocidade, tem mais visão de jogo ou menos visão de jogo. Isso é uma análise, não tem nada a ver com as questões pessoais, porque as pessoas acham que no meio religioso não elogiar é falar mal. Se eu digo que o Pelé é mais veloz que o Zico, eu não estou falando mal do Zico. Se eu digo que o Pelé tem mais visão de jogo, eu não estou falando mal do Zico. Da mesma forma, se eu for comparar o Zico com o Júnior Baiano, se eu disser que o Zico joga mais, eu não estou falando mal do Júnior Baiano. Falar mal do Júnior Baiano é dizer que ele é um canalha, que ele é cachaceiro, que ele é maconheiro. Não estou dizendo que ele seja, mas é para as pessoas entenderem o que é falar mal. Só que ainda estamos num nível muito básico. Eu entendo que as pessoas tenham essa postura porque elas foram adestradas a serem assim. Tem espíritos que têm verdadeira cruzada contra a crítica. Mas por quê? Porque quando você analisa a obra dele dá aso e muito campo à crítica. Então ele já tem a prevenção. Ele não quer que ninguém critique nada, porque assim aceita tudo que vem dele de forma linda e maravilhosa. Então ele quer dominar, é um problema que ele tem. É uma característica, é uma falha do caráter e da personalidade dele. Agora, e o espiritismo? Nós vamos ver isso mais para frente. Vamos lá. Na filosofia, a crítica possui o sentido de análise. Assim, a filosofia crítica designa o pensamento de Kant e de seus sucessores. Suas 3 obras principais intitulam A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática e A Crítica do Juízo. Nessas obras, a palavra crítica tem o sentido de exame de valor.
O uso kantiano da palavra crítica define o termo criticismo, que designa a filosofia de Kant. Então, só aqui a gente já poderia parar, né? Mas eu sei que nós precisamos continuar. Novamente, juízo, agora no dicionário filosófico. Julgamento, discernimento, o ato de julgar ou decidir sobre algo. Então, juízo é julgar, decidir sobre algo. Quem nunca decidiu sobre algo? Nós decidimos o tempo todo, 24 horas por dia. Se eu vou tomar água gelada, se eu vou tomar água quente, se eu vou tomar água filtrada, se eu vou tomar água, se é copo de plástico, se é copo de vidro, se é copo médio, se é copo baixo, se enche, se não enche, se bebe um pouco, se bebe muito. Tudo isso é julgar, é decidir. Como podemos relacionar todos os atos do entendimento a juízos? O entendimento, em geral, pode ser representado como uma faculdade de julgar. Juízo é a faculdade de julgar. Uma pessoa, fulano de tal, tem juízo. Por quê? Ele julga, ele pondera todas as coisas, aliada às virtudes, principalmente a da prudência, a da humildade, a da simplicidade. Então, fulano tem juízo. O que é isso? Ele julga, porque ele não é obtuso como uma criança que faz as coisas sem julgar. Equilíbrio, racionalidade, ele tem juízo. Gente, né? Vamos continuar aqui. Faculdade fundamental do pensamento, que consiste no conjunto de condições que tornam possíveis o funcionamento do pensamento e a aplicação a objetos. Então, é a faculdade fundamental do pensamento humano. Quem diz que não julga é mentiroso, é hipócrita. Porque quem diz que não julga, julgou achar que não julga. Você tem que pensar, você tem que analisar. Não existe a possibilidade, a não ser que alguém tenha uma lesão grave cerebral, que não vai poder julgar. Mas o espírito, que é o pensamento, pensa o tempo todo. E o espiritismo? Agora, a gente já falou, entendemos o que é juízo, o que é crítica, o que é julgar, o que é juízo. Vamos entender agora no espiritismo. Não, o espiritismo, o verdadeiro espírita não critica. Mentiroso quem diz isso. Cristão não critica. Mentiroso quem diz isso. Essa não é uma proposta espírita. Isso não é espiritismo. Vamos lá, olha a máxima. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão. Opa, peraí. Se você tem medo de racionalizar qualquer conceito que te trazem sobre aquilo que você tem por base de fé, é porque a sua fé é abalável. Porque se sua fé não for abalável, você não tem medo de argumentos. Se sua fé é abalável, você não tem medo de argumentos. Se alguém faz questão de analisar a base da sua fé e você tem medo que ele analise, você está abalado na sua fé. Pode ter o maior filósofo do mundo arrumar todos os argumentos para dizer que o espírito não existe. Eu deixo ele argumentar à vontade. Porque não vai abalar, não existe argumento que vai me fazer ser menos médium. Não existe. Então, por que eu tenho medo? Nenhum. Então, encarar frente a razão, racionalidade, critério, juízo, crítica, julgamento. E não é só baseado naquilo que você acredita agora. Preste atenção.
em todas as épocas da humanidade. Então não existe uma lei que existe, uma lei universal que existia antes e não existia hoje. As leis morais e físicas são as mesmas. Então, Deus trouxe pipoca do alto. Se não cai hoje, não caiu naquela época. Não, Jesus multiplicou os pães. Não multiplicou pão nenhum. Não multiplicou naquela época, como não vai multiplicar agora. Simples assim. Aí tem que estudar a Gênesis. Mas o Espírito disse que multiplica. É o mesmo Espírito que é contra a crítica. É o mesmo Espírito que é contra um montão de coisa. Tudo que você tem que aceitar cegamente o que ele diz. Mas é um problema que ele tem, não é um problema que nós temos. Nós somos espíritos. Aí eu pesquisei, olha lá. Palavra crítica. A palavra crítica aparece na doutrina espírita, em suas obras fundamentais, que são 22. Aparece 328 vezes em 27 documentos, ok? A palavra julgar aparece 351 vezes em 28 documentos. A palavra condena, condenar, condenação aparece mais de 500 vezes. Na verdade, se for juntar condena, condenar, condenação, vai passar de 600. Ok? Então vamos lá. Agora vamos à doutrina espírita. Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, conclusão. Apelo a todos os adversários de boa fé e os adjuros a que digam se deram o trabalho de estudar o que criticam. Olha, você quer criticar? Não tem problema. Mas você já estudou? Essa é a questão. Por quê? O verdadeiro julgador, o verdadeiro criterioso, a pessoa que tem juízo, ela analisou realmente para dizer. Não simplesmente criticou por criticar. Continua Santo Agostinho. Em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Opa, peraí. E Santo Agostinho não diz que o cristão não critica. Santo Agostinho não disse que o cristão não deve julgar. Ele diz o quê? Que a crítica só tem valor. Ora, se só tem valor, a crítica tem valor. Mas só tem valor quando? Essa é a questão, não é o criticar. Quando o crítico é conhecedor daquilo, é isso que ele exige. É isso que os espíritos exigem. Você quer criticar? Não tem problema, mas seja justo. Analise profundamente aquilo que você quer criticar. E acabou o problema. Por quê? Porque o espiritismo é uma concepção divina e humana. Se ela é divina e humana, a parte humana é falível. Se a parte humana é falível, ela vai ter partes fracas. E somente uma crítica criteriosa vai expor essa parte fraca para que se extraia daí o conhecimento e a verdade. Os bons espíritos, os espíritos superiores, são a favor da verdade. Não são obscurantistas como esses pseudo-profetas do além, que são contra a crítica. Pelo contrário, diz ele, zombar de uma coisa que não conhece, que não se sondou o escapelo do observador consciencioso, não é criticar. Aí é outra coisa. É dar prova de leviandade. Aí esse não é um crítico sério. Esse é um leviano. Aí é outra coisa. E triste mostra de falta de critério. Olha lá, lembra? Critério, ó. Quem não viu, depois volta lá na parte lá do slide do critério. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com critério. Certamente, se houvesse apresentado esta filosofia como a obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião.
Vem ela, porém, dos espíritos, que absurdo! Mal lhe dispensam um simples olhar, julgam-na pelo título, como um macaco da fábula que julgava a nós pela casta. Fazei, se quiserdes, abstração de sua origem. Suponde que este livro é a obra de um homem e dizer do íntimo em vossa consciência, se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria de zombaria. Olha o que o Santo Agostinho está dizendo. Se você estudar com critério, você vai ver que tem profundidade aí. Mas agora, só se você estudar com critério. Questão 903 de Livro dos Espíritos. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha só, agora a gente está entrando na questão moral. Vamos entender então, é errado você observar os defeitos alheios? A pessoa, não é. É errado sim, Jorge. Tá bom, você conhece uma pessoa que ela tá com cara de embriaguez. Aí ela quer uma carona no meu carro, aí você fala assim, vamos, que isso, jamais posso criticar. É isso que você faz? Mentiroso. Uma pessoa que você olha que tem uma conduta meio estranha. Aí você, vem comigo ali, você vai? Mentiroso, não vai. Não vai. Então você vai fazer uma análise sim. Outra coisa é você sair para todo mundo falando mal, fulano de tal, ó. Fulano de tal, segunda-feira tava bêbado. Fulano de tal, não sei o que. Bebeu, falou besteira. Isso é um problema. Agora, você observar, analisar que a pessoa tem um problema e decidir pelos seus atos relacionados àquela pessoa, não é um direito. Não é uma possibilidade, é uma obrigação sua, porque você será responsável pelos seus atos. E é um erro? Olha lá, então vamos ver o que a moral espírita fala. É um erro rebuscar os defeitos alheios? Estudar os defeitos alheios, desculpa? Incorrerá em grande culpa se o fizer para o criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. É aquilo que eu estou falando. Uma coisa é você observar, falando de tal é viciado em crack. Você tem que julgar, que não, se ele é... Outra coisa é você sair falando para todo mundo. Esse é o grande... Essas pessoas são as que mais fazem. Aí usa assim, não, olha gente, isso aqui é uma coisa que eu vou contar, não conta para ninguém, fulano de tal. Mentira. Ela que está condenando, mas ela é contra a crítica. Conheço essas pessoas. Sei que as coisas mais absurdas que elas são capazes de fazer. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser de alguma utilidade. É o que eu estou falando. Caramba, falando de tal fez isso, olha lá, se esborrachou. Ora, o que eu vou fazer? Não vou fazer isso. Você observou o defeito da pessoa. Falando que é apressado, comprou sem pensar. Aí você, não posso julgá-lo. Não, você tem que observar. Ele comprou sem pensar, aconteceu um problema. E agora? Eu vou pensar. Será que vale a pena? Já vi o efeito de uma atitude impensada. Então tem que tomar cuidado. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Aquilo que a gente está falando. Antes de censurardes, outra coisa. Censurar. Você chegar por... Você não deve beber, você não deve comprar, você não deve usar isso. Esse é um outro problema. Isso é um outro problema. Você usa roupa rosa e todo mundo ri de você, você não tem vergonha, olha só. A pessoa, ela quer usar aquela cor, quer usar aquele tipo de roupa. O problema dela. Você julgou que aquilo não é adequado para você, acabou. Agora, se a pessoa vier e perguntar para você, o que você acha? A minha opinião é essa, mas ela me perguntou. Outra coisa é você querer, né? Aí sim, o aspecto negativo do julgar é você julgar condenando a conduta do outro. Esse é um outro problema, né? Censurando, aí é um outro problema. As imperfeições dos outros
Vede se de vós não poderão dizer o mesmo. É aí que Jesus fala da trave e do argueiro, lembra? Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais. Criticais aqui no sentido de condenar. Isso é outro problema. Né? Fulano de tal é assim, você é muito melhor que isso? É outra coisa. Outra coisa é você fazer uma comparação. Fulano de tal estuda somente meia hora. O outro estuda 10 horas. Esse daqui tem mais proveito. Isso é uma análise. Outra coisa, tá vendo aí? Não passou porque ele estudou poucas horas. Isso aí é um problema dele. O que vai acontecer? Ou ele vai estudar de novo, mais para poder passar. Tá bom. Percebe a diferença? É isso que é o mais importante. Então, vamos lá. Em lógica elementar, para discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando fala com perfeito conhecimento de causa. Então, a crítica só tem valor, então a crítica tem valor. Mas quando ela tem valor? Quando se fala com conhecimento de causa. É exatamente a mesma coisa que falou Santo Agostinho. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica... Peraí. Então existe uma crítica legítima. Qual é a legítima crítica? A legítima crítica deve demonstrar como se demonstra por palavras, por argumentos, por termos, por escritos, senão não se demonstra. Não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que se versa. Juízo reto. Então, juízo reto, sem puxar sardinha para um lado ou para o outro. Vamos analisar. Não, fulano, quando você analisa, é só crítica. Fulano, quando você analisa, é só elogio. Aí não é juízo reto. Imparcialidade a toda a prova. Sem o que qualquer ministral poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini e um Pintamonos o de censurar Rafael. Claro. Por isso mesmo que eu não analiso psicopictografia. Por quê? Porque eu só sei fazer desenho palitinho, boneco palitinho. Não posso dizer se é Monet, se é Manet, se é Picasso, se é Dalí. Eu posso até ter uma noção muito rude da diferença do Picasso pro Dalí pro Monet. Agora, perguntar para Jorge qual é a diferença do Monet pro Manet. Não tenho a menor ideia. Então não posso fazer crítica. Vou ver lá o desenho e vou achar interessante. Aí agora, um especialista em Manet, ele vai dizer, mas não pode ser mesmo por causa disso, disso e disso. Essa é a diferença. No movimento espírita, a esmagadora maioria dos espíritas não conhece a doutrina espírita. Quando conhece um pouco, é uma mistureba de conceitos espíritas com ideias dos espíritos de toda ordem, que ele nem sabe qual é o critério. Então ele faz que se chama de harmonização. Pega ideias conflitantes e junta como se fosse uma ideia só. E aí, claro, que essa pessoa vai sempre achar que está sendo uma crítica, porque ela não sabe fazer análise, ela não entende o que é a doutrina e do que não é a doutrina. Então, infelizmente, isso é um outro problema, né? Isto, pelo que nos diz respeito, os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo que se acha escrito sobre esta matéria. Essa é a diferença. Por isso, graças a Deus, o único livro da doutrina espírita que eu ainda não li é o opúsculo de Kardec sobre a poesia espírita, porque eu não tive contato ainda. Mas já li não uma, não duas, não três, não 5, nem 10. Todas as obras de Kardec já li muitas e muitas vezes. Então, para poder saber qual é o pensamento de Kardec e dos bons espíritos e separar do que não é, e poder fazer a crítica. Devem mesmo ler o pró e o contra. Esses espíritos fazem isso? Jamais.
Eles vão te induzir ao máximo para você nunca ler o contra, porque ele tem medo que se pela, que você leia qualquer argumento contra. Aí ele vai dizer, o cristão joga a culpa nas suas costas, o cristão não critica, esse fulano está num lugar assim porque ele criticou. Por quê? São obscurantistas. Não é que é um espírito do mal, é ainda o velho orgulho não querendo ouvir a voz da verdade. Os grandes espíritos, eles querem sim. Por isso que o catálogo racional para a publicação de uma biblioteca espírita de Kardec tem livros contra o espiritismo. Por quê? Porque a fé de Kardec era inabalável. Então por que não pode ter livros contra o espiritismo? Vai lá e lê, lê os argumentos. A diferença é que você tem quem dê o contra-argumento. Quem não tem contra-argumento tem medo. Essa é a questão, né? Devem ler as críticas como as apologias. Inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poder julgar por comparação. A doutrina espírita é exatamente a possibilidade que ela dá, com os elementos que ela traz, para que você possa julgar por comparação tudo que venha dos espíritos. Tudo que vem dos espíritos nós podemos julgar. Ah, Jorge, não pode julgar. Quem é você? Aí começa aquela, oh não julgue, porque fulano era muito bom. Olha só, isso aí não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Se uma conduta equivocada é a conduta equivocada em todas as épocas da humanidade. Matar é matar. Ah, mas João Batista matou. Não. Se é João Batista, ele é bom. Não. Elias decapitou, olha só. Decapitar é um crime, acabou. Não interessa se foi Elias, se foi Jeremias, se foi Moisés, se foi Abraão, não interessa. É uma atitude má. Não interessa se eu sou melhor, se eu sou pior, se eu sou 1 milhão de vezes pior moralmente que ele. A conduta errada continua a conduta errada. Então vamos parar com essas ideiazinhas de eu sou a mosca de não sei da onde, não posso... Isso aí não é espiritismo. Isso não é espiritismo. Então aqui no Livro dos Médiuns, capítulo 3, como no outro slide também. Vamos continuar agora, Erasto. Médiuns suscetíveis. Tem médiuns suscetíveis e tem espíritas divulgadores suscetíveis também. Então vamos lá. Médiuns suscetíveis, variedade dos médiuns orgulhosos. Mas por que eles são orgulhosos? Suscetibilizam com as críticas. Mas espera aí. Se criticar errado, então ele está certo. Um médium suscetível está certo. Não pode julgar. Não. Mas como é que você vai saber se é bom ou se não é? De que sejam objeto suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição. Tem que aceitar de qualquer forma. Não veio da instituição tal, veio pelo médium tal, veio pelo orador tal. Não interessa. O que é errado é errado. Quem é do bem, quem é da verdade, busca a voz da verdade. E se mostram o que obtém, é para que seja admirado e não para que dêem um parecer. Tem isso também. A pessoa faz um estudo, aí você faz uma apreciação. A pessoa fica zangadinha. Agora, na época, então estamos em épocas de redes sociais, a pessoa pega um texto lá e joga, pá! O efeito não sei o que, o efeito Jeremias, tá aí um montão de tolice de tudo quanto é jeito. Aí você vem, olha, aqui no minuto 1 tem isso, no minuto 1,5 tem isso, no minuto 2 tem isso, no minuto 2,5 tem isso. Aí a pessoa fica zangada, como se você estivesse humilhando a pessoa. Por quê? Porque ela é exatamente isso. Ela não quer que seja analisada, ela quer só elogio. Existe uma gama muito grande de espíritas que só admitem elogio das suas...
Ele acha que se um texto que ele postou lá, bom dia, aquela mensagem, né? Se você comeu azeitona, faça isso. Aí você olha, meu filho, blá, blá, blá. A pessoa acha que você está criticando a pessoa. Está criticando o médium. Não, você está criticando a mensagem. Por quê? Porque o objetivo é que a verdade extraia, que o conhecimento esteja para todos. Que todos tenham cada vez mais poderosos seus juízos. E como a gente faz isso? Observando aquilo que a gente tem de positivo e de negativo. Mas o suscetível, ele jamais, porque ele é impetuoso. Ele tem um orgulho acima de tudo. E aí ele vai dizer, não, o importante são os pontos de... Cada um tem seu ponto de vista. Não, tem um ponto de vista da doutrina espírita. Uma coisa pode ser não doutrinária. Não tem problema de não ser doutrinária. Pode ser lindo, mas não é doutrinário. Um exemplo, a parábola das pegadas na areia é lindo. Só não é a moral espírita. Por quê? Porque a moral espírita está calcada na lei do progresso, na lei de liberdade, na lei de igualdade, na lei de justiça. Nenhum caminho que você faz que foi feito por outro é mérito seu. Se Jesus te carregou, não interessa um passo, aquele passo não foi seu, naquele passo não teve progresso. Se ele caminhou um ano inteiro, então você perdeu um ano inteiro. Ah, mas é lindo. Tudo bem, não deixa de ser lindo. Só não é a moral espírita. Agora o suscetível não. O importante é cada um tem ponto de vista. Quem é você? Aí começa aquelas, né? O ego começa a gofar. Quem é você para analisar fulano, o nosso grande, né? Eu conheço uma história dessa. Nosso pai Abraão, porque Moisés. Aí Jesus, meu filho, se Deus quiser, ele faz dessas pedras filho de Abraão. Mas Abraão, mas fulano, mas o profeta. Aí começa. O médium tal, que era tão bonzinho. Ele tá bom, ele era bonzinho, mas isso aí não tá de acordo. Não interessa se ele era bonzinho, se ele não era. Aí, mas por quê? Geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrição. Olha só, não é o que só não aplaude. É o que não aplaude sem restrição, porque são orgulhosos, só admite aplauso. Então eles tomam raiva dessas pessoas. Cuidado com fulano. Aí começa, o ego gofa. Fogem das reuniões onde não possam impor-se ou dominar. Né? Aí olha a recomendação de Erasto. A recomendação de Erasto no livro dos médiuns. O que a gente deve fazer com esses médiuns? Deixar que se vão pavonear em qualquer lugar e procurar ouvidos mais complacentes, ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Ninguém ganha, esse tipo de pessoa não acrescenta, porque só traz a cisânia, só traz, não, fulano de tal me criticou, são vaidosos. O orgulho nos médiuns traduz por sinais inequívocos e cujo respeito tanto mais necessário se insiste quando constitui uma causa de mais forte suspeição no tocante à veracidade das comunicações. Aqui está falando em relação aos médios, mas em relação a hoje em dia os publicadores de Facebook, de WhatsApp, de mensagenzinhas para lá e para cá que as pessoas gostam. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações. Eles querem que você aceite cegamente. Começa por uma confiança cega, na infabilidade dos espíritos que lhes dá, ou do palestrante, ou do médium. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles. É que julguem ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra
e com neles o amor próprio sofreria, se houvessem de confessar que são ludibriados. Repelem todo e qualquer conselho. E vão repelir conselho. Por quê? Evitam-nos mesmo. Afastam-se dos seus amigos, de quem lhe quer que lhe possa abrir os olhos. Quem quer que possa abrir os olhos, ele se afasta. Fulano, cuidado com fulano. Fulano de tal é muito crítico. Sai dele. Mas a verdade não brota em qualquer lugar. A verdade passa por cima de qualquer crítica. É melhor repelir 9 verdades do que admitir uma única mentira. Essa é a moral espírita, que aqueles que querem dominar não aceitam. Se condescendem em escutá-los. Nenhum apreço dão às opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Não é? Não é o que a gente vê? Caramba, você falou de fulano, do espírito fulano, isso é uma profanação. O médium tal é um santo. Em outras palavras, ele é infalível. Mas se você perguntar, ele é infalível? Ele vai dizer, não, ele não é infalível. Então isso aqui não está errado? Não, isso é uma profanação. Peraí, é profanação ou ele é infalível? Se não é infalível, a análise, você pode analisar o que quiser que não vai encontrar defeito. Influência moral do médium. Aqui a gente está falando do médium, mas é a conduta moral do ser humano. Aborrecem com a menor contradita, com uma simples observação crítica. Peraí, observação crítica, mas criticar não é... O cristão não critica? Vão às vezes ao ponto de tomar ódio. Eu conheço isso. Vão às vezes ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhe têm prestado serviço. Mas por que a pessoa toma ódio? Porque ela é extremamente orgulhosa. Porque ela só admite aplauso por favorecerem a esse insulamento que aqui os arrastam os espíritos que não querem contraditores. Esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões para que os fazem considerar sublimes as mais polpudas absurdidades. Vamos lá. Como a gente reconhece o caráter da obsessão? Olha o item 6. Livro dos Médiuns. Reconhece a obsessão pelas seguintes características. Olha a 6ª. Tomar mal a crítica das comunicações que recebe. Então toda comunicação tem que ser analisada, tem que ser criticada. Se o médium toma mal a crítica, é um sinal de obsessão. Jorge, mas se a pessoa fizer uma má crítica, aí você faz uma crítica da crítica. Agora, a verdade tem que se extrair pelo juízo, pelo julgamento, pela crítica. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém faz eco do espírito que o domina. Então, se você se melindra com a crítica de uma mensagem que você recebeu, muito provavelmente o espírito que deu essa mensagem está querendo te dominar. Espírito esse que não pode ser bom. O espírito que leva alguém a tomar a crítica como uma coisa ruim, não pode ser bom. O cristão não critica. Quem é o guia e modelo? Quem é o nosso guia e modelo? Raça de víboras! Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Isso não é crítica? Sepulcros caiados de branco por fora. Isso não é crítica? Ai de vós, escribas e fariseus. Isso não é crítica? Desde que lhe inspiram um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. Por quê? Quem não quer exame tem medo. Quem tem medo quer dominar. Vamos lá. Da identidade dos espíritos. A bondade e a afabilidade são atributo essencial dos espíritos
depurados. Eles, os espíritos depurados, não têm ódio, nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel, sem animosidade. Então, quando um espírito ele é um pensador, ele nunca vai ser absoluto, a não ser que seja uma questão absoluta. Um exemplo, o debate. Um espírito que quer dominar, ele fala assim: o debate é ruim. Por quê? Porque ele quer dominar. E o espírito elevado, ele vai dizer assim: o debate só é útil quando as duas partes estão interagindo e aprendendo, cada um com o argumento do outro. Percebe? Se não tem esses elementos, o debate não é proveitoso. Percebe? O outro ele é contra o debate. Por quê? Porque o debate vai esclarecer a verdade. E quem quer dominar não quer a verdade. Quem quer dominar quer o seu ponto de vista e ponto final. Então, para que debate? Aceita e pronto. O que é o Espiritismo? A nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado. Há uma gente que quer ver o prós e o contra. E a crítica faz aparecer a verdade. Opa! A crítica faz aparecer a verdade. Não é o que nós estamos falando aqui? Mesmo aos olhos daquele que não a procuravam aí. Jorge, não se mete a falar sobre isso não. Não faz isso não. Fala do amor, fala do bem, fala da sopa, pedir mendigo. Você pode falar sobre isso. Um direito que você tem. Mas nossa tarefa é de educação, de estudo. E nós vamos falar mesmo se você não estiver procurando. Mas não quero, só oculta. Pronto, nós não lê. Mas você vai gastar o seu tempo para criticar. E vem engraçado. A pessoa fala assim: vai fazer a caridade. Peraí, mas ela está no Facebook procurando atitudes equivocadas, julgando, condenando e mandando o outro fazer aquilo que ela não está fazendo. Porque se ela estivesse fazendo a caridade, como ela acha, que na verdade é a beneficência, ela não estaria no Facebook. Para mim, o Facebook é um instrumento de educação, de divulgação. Para mim, isto é caridade. Porque caridade é benevolência. Eu quero o bem. Eu quero que as pessoas evoluam, entendam melhor o seu caminho. Mas se ela quer praticar beneficência, não é no Facebook. A beneficência parte de coisas materiais. No máximo que você terá no Facebook é benevolência. Aí você gasta tempo para mandar o outro fazer a caridade. Na verdade, ela está mandando fazer a caridade, mas na verdade ela está querendo mandar ir para outro lugar. Aí ela usa a palavra caridade para ela parecer polida. Mas ela está gastando o mesmo tempo que você no Facebook. É apenas uma questão polida que ela acha que, falando de certas formas, não vai ser percebido, né? Então vamos lá. É assim que muitas vezes, sem querer, se faz reclamo do que se quer combater. É isso que eu estou falando, né? Agora, um ponto delicado do nosso estudo. Olha, vamos aprender com Kardec o que é o Espiritismo. É apenas por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar. Então, quando você pega a palavra criticar, o lado negativo, é porque a sua leitura está viciada. Você ainda não aprendeu o sentido etimológico da palavra. Nós já fizemos isso logo de cara. Volta nos primeiros minutos que você vai lá criticar, juízo, julgar. Ok? Aí volta lá. O Kardec agora vai explicar para você. Vamos lá. Em sua acepção própria, segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprovativa ou desaprovativa. Tanto a aprovativa quanto a desaprovativa
ela tem que ter critério, a justiça, porque senão vira apologia. E a desaprovativa vira condenação, é a crítica ácida, a crítica ferina. Essa não buscamos. A gente apenas aprender a levantar os pontos positivos dos pontos negativos. Mas vamos continuar com Kardec. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. É o que eu falo com meus amigos. Ah, mas o livro de fulano de tal deve ser queimado. Eu não vou queimar nada. Já passamos da Idade Média. Vamos ler e separar o que é bom. Ah, mas é muita coisa ruim. Tá, então não lê. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamentos, o exame não pode ser imparcial. É aquela questão. Vou fazer uma análise, mas já vai buscando querer eliminar ou querer destruir, só você não é imparcial. Se você quer esclarecer, por isso que às vezes a pessoa, peraí, não, é ou não é o bem ou o maniqueísmo, pensamento binário, é certo ou errado. Não, uma coisa pode ser doutrinária ou não doutrinária, não quer dizer de certo ou errado. É apenas um caminho diferente, uma interpretação diferente. Tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo, apenas sobre o nome formaram opinião, fazendo o juízo que o proferisse uma sentença sem antes examinar. Então, aqui eu não vou terminar de ler, mas a parte aqui é importante. Então, criticar não é sinônimo de condenar. Criticar é a arte de analisar uma obra, analisar um estudo, analisar qualquer coisa, separando as partes boas das partes fracas. Isso é criticar. Essa é a arte da crítica. Simples assim. Ok? Então, se eu for fazer uma análise do Zico em comparação com Pelé, eu vou ter que ver as partes boas e as partes fracas. Isso não estou condenando nem o Zico, nem condenando Pelé. Vamos aprender a pensar, vamos entrar nesse mundo maravilhoso da fé raciocinada. Vamos entrar. Força, você consegue, meu filho. Olha só que coisa, eu peguei da internet, olha que coisa linda. A crítica nunca é ruim. Ô, Jorge, peraí, agora você pegou pesado. A maioria das vezes ela é mal aplicada. Peraí, como é que assim que a crítica não é ruim? Peraí, eu tenho um inimigo. Aí o inimigo olha para mim na minha cara e fala: Jorge, você tem um vício de linguagem assim. O objetivo dele foi mau. Os sentimentos dele foram maus. A crítica dele foi uma crítica desaprovativa. Foi uma crítica ácida. Mas eu posso tirar proveito disso. Eu vou parar e vou analisar. Será que eu tenho? Aí eu pego meus áudios, pego meus vídeos e vou olhar e penso: ih, rapaz, mesmo. Aprendi. Olha só que coisa linda, que coisa boa. Cresci. Mesmo com um ataque eu cresci. Então quem teme a crítica é aquele que acha que não precisa aprender mais. É aquele que acha que sabe tudo. É aquele que acha que não pode ser analisado. Eu, graças a Deus, eu tenho aprendido muito com as críticas que recebo. Muito. É lógico que aqueles que a pessoa não conhece nem o básico do Livro dos Espíritos, quer falar de Espiritismo, eu não dou confiança. Não dou confiança somente àqueles que acham que sabem tudo. Mas aqueles que vêm em busca com verdadeira vontade de entender, eu vou explicar quantas vezes forem necessárias. Agora, os sabichões, não dou a menor confiança, que é o Kardec faz. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar do estático, tomando como tal intuito, aos seus olhos, a aparência que mais o aferram as ideias que nutre no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente
e pesar-lhes as revelações na balança da razão. Então ele está falando aqui dos estáticos, que a gente não deve dar confiança, por quê? Que dependendo do estático, os espíritos vão fixar na mente dele coisas que ele já acredita em estado de vigília, é o que ele está dizendo aqui. Por isso que muitos eu vi o futuro, no futuro acontece isso, porque ele já tem na mente dele aquelas ideias. A gente vê aí, né? A terra está sob a treva, essas coisas que a gente ouve por aí. Então, mas vamos fazer uma análise. O momento é um momento tal. Estamos no melhor momento da Terra. Estamos no melhor momento da Terra. Vamos então, o que temos que fazer? Olha o que os espíritos dizem. Cabe-nos. Cabe a quem? A Federação Espírita Brasileira, ao Conselho Espírita de Unificação, não. Cabe a nós. Tudo julgar friamente e pesar-lhes revelações na balança da razão. Raciocinar, julgar, criticar. Agora, e para julgar os espíritos basta o quê? Muito estudo. Olha lá, da natureza das comunicações. Se, para julgar os homens, necessita de experiência, muito mais ainda é esta necessária para se julgar os espíritos. Então a gente tem que estudar bastante. Precisamos. Olha que coisa linda. Olha o ensinamento de São Luís. Eis aqui um conselho que tal respeito nos deu São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspire os espíritos, presta atenção. Qualquer que seja a confiança legítima. Fulano de tal é o espírito que caminhou com Jesus, que foi não sei da onde, ele era o Master Blah, ele era isso, ele fazia, nossa, esse espírito encarnou não sei aonde, ajudou 1 trilhão de crianças, ele fazia chover, tá bom. Qualquer confiança legítima que vos inspire os espíritos, que presidem os vossos trabalhos. Uma recomendação há que nunca será demais repetir e que deverias ter presente sempre na vossa lembrança quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar e a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixar de pedir explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto de vista vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então, São Luís está dizendo o seguinte: se um espírito deu um conselho, você achou meio estranho, pergunte a ele mais uma vez. Mas se ele disser, é isso aí e acabou, não precisa mais perguntar nada, ele é um orgulhoso. Porque se é um espírito superior, ele faz questão de esclarecer a verdade, é o que o São Luís está dizendo. Não, peça explicações. Agora, a pessoa quer seguir conselho dos enganadores. Os enganadores não vão pedir explicação. Ainda se bobear, ainda bota a culpa no médium. Não, foi o médium que não filtrou meu pensamento, etc. Isso é um problema que ele tem. São Luís está dizendo, ok? Olha lá, de novo. Ó. Pesar, meditar e a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebeu. O quê? Mais severa. Opa, isso aqui não... Mas o que você quis dizer com isso aqui? É isso mesmo? Ah, por quê? Então vai pergunta. Pergunta. Okay? Olha lá, Kardec,
no regulamento da sociedade parisiense. A comunicação caberá fazer um relatório a esse respeito, se a sociedade julgar que o escrito é incompatível com seus princípios. O autor, pois, de ouvido será comunicado, ou modificá-lo, ou a renunciar à sua publicação, ou, finalmente, a não se inculcar como sócio da sociedade, dado que ele, se não submeta à decisão que for tomada, deverá ser resolvida a sua exclusão. Então eles vão ter que analisar. Vamos analisar. O livro vai queimar? Não, ele publica onde ele quiser, só não vai botar aqui de acordo com a doutrina espírita. Agora, ele tem o direito de publicar o que ele quiser. Essa é a questão. Mas e aqueles ensinos de Jesus, a trave, o olho? Jesus disse, não julgueis para não serdes julgados. Quando Jesus está falando, ele está dizendo a respeito da justiça. À medida com que o julgardes, sereis julgados. Isso é justo, claro. Mas não é porque você não julga que você não é julgado. Você é julgado julgando ou não. Porque cada conduta passa pela nossa consciência. Existem as leis naturais que nós estamos submetidos. Você julgando, você não julgando. Como é que vede zargueiro no olho do seu irmão, quando não vede a trave no vosso olho? Mateus aqui embaixo. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Jesus está falando, na verdade, do julgamento no sentido de condenação. Quando nós falamos que não deve julgar, o julgar é no sentido de condenar, de rebuscar os defeitos alheios. Essa é uma questão que a gente não deve fazer, porque só cabe ao outro, é uma conduta do outro. Agora, ponderar, analisar, criticar, não só podemos, como devemos. E nós fazemos, todos os seres humanos fazem isso. Então esse negócio de não julgar, no sentido, não podemos julgar, podemos e devemos sim. Eu só sou espírita porque julguei melhor ser espírita, porque acho que é melhor. Outro é católico porque acha que é melhor. Como ele fez isso? Julgando. Então, essa ideia de que não pode julgar, isso é muito superficial. E geralmente vem daqueles que querem dominar. Porque o ser humano é um ser racional que julga e analisa. E aqueles que querem aprender um pouco mais profundamente, que analise todas as críticas. Porque as críticas têm as partes positivas e as partes negativas. Aquele que já fez uma crítica se deu o trabalho de estudar. De repente, pela crítica, você já tem oportunidade de estudar. Exemplo, você, não quero ver o filme, mas você vai lá e vê a crítica. Poxa, interessante, esse elemento, esse. Vou ver o filme. Ou, eu achei essa crítica aqui muito estranha, eu acho que ele estava tendencioso. Vou ver o filme. O problema é que quando você vai formar uma opinião só pela crítica. O ideal é que você leia a crítica, mas também leia a obra. Essa é a questão. Porque você vai falar só baseado na crítica, você não tem todos os elementos. O ideal é que você leia. O ideal é que você busque. Aí sim, depois de ler, você tem a base da crítica, tem os elementos, você vai lá, estuda e busca esses elementos. Agora, julgar é um direito, é um dever de todo espírita. Essa ideia de que as coisas vêm do alto e devemos aceitar essa verticalidade, isso não é espiritismo. Isso é papo de quem quer dominar, de quem quer te deixar na ignorância. E isso nós não aceitaremos, porque não é o propósito da doutrina espírita. Muito obrigado.